Olá, tudo bem? Que Deus possa abençoar grandemente o seu coração. Eu me chamo José Batista de Souza, sou pastor em uma igreja chamada Igreja Peniel, em Presidente Prudente, e eu quero, nesta reflexão, nessa palestra, nessa mensagem, convidar você a sondar o seu coração e, quem sabe, descobrir se você não precisa passar por um processo de cura e libertação. E a nossa proposta é de trazer a você, quem sabe, alguns diagnósticos para você fazer uma autoanálise e, posteriormente, nas palestras que vão se suceder, você então saber como tratar cada ferida, cada momento em que você experimentou um trauma na sua vida. Então, quero convidar você a atentar para essa introdução dessa escola que nós chamamos Escola de Cura. São 15 semanas, 15 palestras, 15 abordagens diferentes para você lidar com os traumas que estão registrados aí na sua memória. Por isso a proposta é cura das memórias, cura das lembranças e libertação de todo o cativeiro que tem prendido áreas da sua vida. Então quero convidar você a estar conosco. E a minha introdução dentro dessa palestra de 15 semanas tem como o tema 15 semanas de grandes decisões. Filipenses capítulo 3, o verso 13 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo, diz o apóstolo Paulo. E em 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 5 e o verso 6 diz: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança. Então, usar o poder da decisão que lhe dá a capacidade de superar qualquer justificativa para mudar. Anthony Robbins diz: usar o poder da decisão lhe dá a capacidade de superar qualquer justificativa para mudar toda e qualquer parte da nossa vida num instante. Então são duas palavras-chave que podem mudar a sua vida. Primeiro, querer. Segundo, começar. Tudo vai iniciar quando você escolher essas duas palavras em sua vida. Existem muitas pessoas travadas no presente, fruto de um passado não resolvido. Carregam o problema da vergonha. Milhares de pessoas morrem aos poucos dentro do túmulo da vergonha, que tem como origem pecados sexuais na sua juventude ou do seu passado, das quais a pessoa se envergonha, da sua condição financeira precária, gerada às vezes por gastos ou dívidas irresponsáveis. Vergonha ainda por carregar em extrema culpa pela falta de habilidade e sabedoria nos seus relacionamentos. Ou ainda vergonha da falsa culpa por terem sofrido abuso sexual. É uma coisa interessante. Normalmente, a criança, o adolescente, o jovem que sofreu abuso sexual, ele carrega, além do trauma, da disfunção na sua identidade, ele carrega o trauma da culpa, de sentir-se culpado por ter sofrido abuso. É uma coisa que lhe produz vergonha. E a vergonha é um sintoma de uma alma doente. Ainda a vergonha, ela tem como origem prejuízos gerados durante um tempo de dependência química. Quantas pessoas que durante anos da sua vida não foram escravizados por vícios, vícios das drogas, vício do alcoolismo, e hoje elas carregam dentro de si a lembrança desses prejuízos que elas sofreram e, portanto, sentem vergonha. E a vergonha, em geral, ela vem da culpa, e esse segue um ciclo de autorrecriminação e mentiras.
pessoa vai vivenciando um acontecimento doloroso atrás do outro. A pessoa passa a crer em uma mentira de que ela é a sua dor e o seu fracasso. Um sentimento de vergonha vai prendendo-a nas armadilhas malignas de fazer acreditar que talvez nunca vai conseguir se recuperar. Quantas pessoas estão assim? Acho que não tem mais jeito para elas. Inclusive, muitas delas entram em quadros depressivos e outras ainda entram em situações de tentar contra a própria vida, pensar em suicídio. Só que a sua dor do passado não pode se tornar a sua identidade do presente. Você não é o seu passado, você não é o seu pecado, você não é o seu fracasso. Seu problema não pode também ser uma muleta para uma vida limitada. Porque muitas pessoas, elas se limitam dizendo, não, eu não consigo por causa disso, eu não fluo, eu não consigo avançar, eu não consigo conquistar, porque eu fui abusado, porque eu fui um dependente químico, porque eu nunca tive nada, eu sofri muitas decepções. Ei, seu passado não pode se tornar a sua identidade do presente. Se você estiver fazendo do ciclo da verdade como o seu padrão e vivendo a dor do passado como o padrão da sua vida, hoje você já se tornou a mais nova vítima do ciclo da vergonha. Porque quando deixamos essa vergonha controlar nossos atos, ficamos impossibilitados de enxergar o grande amor de Deus. Há muita gente machucada que vive debaixo de uma dor não curada. A prova de que seu passado ficou para trás é que você pode falar sobre ele no presente sem trazer isto como sua identidade maior. Há solução. Existe uma saída. Você precisa quebrar as algemas da vergonha. Com Cristo você não é o seu pecado. Com Cristo você não é o seu passado. Com Cristo você não é a vergonha sofrida até então. Nós, como filhos, somos perdoáveis, capazes e moldáveis e constrangidos por um ilimitado amor de Pai. Então derrote o ciclo da vergonha, declarando hoje que Deus perdoou os seus pecados em Cristo pela graça. Mas como fazer isso? Porque muitas vezes sabemos que é possível, mas como fazer isso? Primeira coisa, aceite aquilo que não pode ser mudado. O Salmo 51 é um registro do rei Davi da decisão que ele tomou. Ele não poderia mudar o seu passado, mas poderia cooperar com Deus para transformar o seu futuro. Ele havia adulterado com Betseba, mandado matar o marido dela, Urias. Não dava para mudar o passado. Mas depois de cair em si, depois de estar subjugado pela dor da culpa, da vergonha, da acusação, ele se arrepende. Ele se arrepende porque ele aceita aquilo que não pode ser mudado, o seu passado. Mas ele entende que ele pode cooperar para transformar o seu futuro no presente. Ele acreditou que ele poderia viver pela graça de Cristo. Segunda coisa, tenha fé naquilo que Deus tem prometido. Tenha fé em Deus e nas suas promessas. Como Paulo, prossiga para o alvo. Você precisa avançar para o futuro com esperança. Existem mais áreas de sua vida que podem ser mudadas do que você possa imaginar. Você pode se lembrar do que aconteceu, mas sem se tornar o que aconteceu. Ou seja, você passando pelo processo de cura das memórias ou da alma, você não vai ter uma amnésia, vai esquecer daquilo que aconteceu. Mas você vai ter força para não continuar vivendo da forma ou daquilo que lhe aconteceu no passado. O Espírito Santo pode e deseja te ajudar a fazer grandes decisões de mudanças em sua vida. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim
Portanto, é por ele o amém e para a glória de Deus. Acredite, se você convive com uma grande vergonha, Deus pode operar um grande milagre na sua vida, mudando a sua forma de ver o seu passado. Lembre-se, um osso quebrado costuma ficar mais forte na extremidade da fratura. De igual modo, somos nós. A nossa fraqueza do passado pode ser uma força oposta no presente que vai nos impulsionar para o futuro. Deus quer usar o que foi um profundo senso de passado e vergonha para o bem. Ele tem feito isso em milhares de vidas e deseja fazer o mesmo hoje em você e através de você. Não tenha vergonha do seu passado ao lado de Deus. Ele está pronto a lhe perdoar e esquecer e dar-lhe uma nova chance. Todos nós já passamos por dores. Essas marcas se expressam de diferentes formas, mas todo ser humano tem a escolha de ser curado dos seus maus hábitos, traumas e vícios. Esse é o processo da alma que é conduzida por Jesus e acontece com a ajuda de outras pessoas, em nossas próprias escolhas. O programa 15 Semanas convida você a trilhar essa jornada rumo à cura do seu coração, da sua alma, por meio de decisões acerca do seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Buscaremos em Jesus os caminhos possíveis e as decisões necessárias para que sejamos restaurados em todos os aspectos de dentro para fora. Numa jornada de constante desenvolvimento de restauração profunda de nossa identidade, relacionamentos e saúde emocional. Decida viver uma nova estação em sua vida. Então vamos iniciar uma jornada de 15 semanas tomando 8 decisões para mudar completamente a sua vida. Primeira decisão: admitir. Para restaurar seus relacionamentos, você precisa encontrar um confidente confiável e sair da negação e que faz o jogo das compensações. Então a primeira coisa a fazer é admitir: tem um problema, tem uma ferida. Segunda decisão: confiar. Confie em uma nova direção de vida. Renove a sua confiança em Deus e com as pessoas. Terceira decisão: entregar. Entregar-se para uma nova vida. Entregar a rejeição e viver a aceitação em Cristo. Entregar-se a um relacionamento pessoal com Jesus e entregar todo o controle da sua vida para Jesus. Quarta decisão: depender. Depender de forma saudável, dependência livre das emoções doentias e depender de Deus, um dia de cada vez. Quinta decisão: obedecer. Destrua as justificativas e saia da sua zona de conforto e identifique-se. Sexta decisão: confessar. Confesse a sua real filiação. Confesse seus erros e falhas de caráter. E confesse a sua nova realidade. Sétima decisão: reparar. Reparar para perdoar. Continuamente reparar e viver reparados pela graça de Deus. Tem muito a ver com pedir perdão, perdoar e se perdoar. Receber o perdão e viver o perdão de Deus. Oitava decisão: compartilhar. Celebrar a vida plena e viver como doador e repartir a gratidão continuamente. Acredite, é possível mudar de vida. E hoje, Jesus deseja que você comece a mudar de vida. Então, você aceita o convite de Jesus para que, a partir de hoje, ele controle a sua vida? Se sim, primeiro, entregue a sua vida ao controle de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Ou seja, seja humilde e admita a sua carência, porque Deus resiste aos soberbos.
E você compreende também que não é Deus e admite que é incapaz de controlar a sua vida e tendência de fazer coisas erradas e que sua vida sem Deus está descontrolada ou incontrolável. Então não tenha vergonha de ser pobre diante do Senhor. Segunda coisa, admita que você crê e precisa do poder restaurador de Jesus. Mateus 5:4 diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ou seja, não tenha vergonha de chorar, de depender. O poder de Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A Bíblia diz: humilhe-se diante de Deus. Se você fizer isso, você não vai precisar se humilhar diante dos homens. Assim, você sinceramente crê que Deus existe, que você é importante para Ele e que Ele tem o poder para te ajudar e te recuperar. Terceiro, entregue livremente a sua vida aos cuidados de Jesus. Mateus 5:5 diz: bem-aventurado os humildes, ou os mansos, conforme a tradução. Então não se faça de forte. Deixa Jesus segurar a sua mão, te levantar e te pôr de pé. Decida conscientemente escolher comprometer toda a sua vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo daqui para frente. Quarto, admita suas fraquezas e pecados diante de Jesus. Mateus capítulo 5, verso de número 8 diz: bem-aventurados os puros de coração. Você precisa fazer isso. Assim, abertamente examine e confesse as suas faltas a Deus, a si mesmo e a alguém em quem você confie. Você não cai quando pensa que é fraco, mas quando pensa que é muito forte. E cuidado, porque ninguém tropeça em montanhas, mas sim nas pequenas pedras que estão nos entornos das montanhas. Quinto lugar, abandone e remova de os seus defeitos de caráter. Mateus 5:6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então não continue carregando seus defeitos e justificando suas debilidades, alimentando e justificando essas fraquezas que têm arruinado a sua vida. Isto é, submeter voluntariamente a todas as mudanças que Deus deseja fazer em sua vida e humildemente pedir a Ele para remover os seus defeitos de caráter. Sexto lugar, perdoe a todos os que te feriram. Mateus capítulo 5, verso 7 e verso 9 diz: bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados pacificadores. Então decida que não vai mais viver amargurado, culpado e irado com as pessoas que lhe feriram no passado. Decida se livrar desses pesadelos, virando a página. Agir com graça, misericórdia e paz para com todas as pessoas de seu relacionamento pessoal é a exata vontade de Deus para a sua vida. E isso implica em avaliar todos os seus relacionamentos, oferecer perdão àqueles que lhe feriram e consertar os danos que você tenha causado aos outros por ter ferido-os, exceto quando, ao fazê-lo, você possa causar mais mal à pessoa que feriu ou aos outros. Você está curado da amargura quando você pode pedir que Deus abençoe a pessoa que lhe feriu. Então reserve um tempo diário a sós com Deus para um autoexame, leitura da Bíblia e oração para conhecer a Deus e a sua vontade para a sua vida e receber o poder para realizá-la, ou seja, a sua cura. Em sétimo lugar, abrace o desafio de ajudar outros a se recuperarem. Mateus 5, 10, 11 diz: bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados serão vocês quando sofrerem por minha causa. Oferecer-me a mim mesmo a Deus para ser usado, para levar as boas novas e aos outros através de ambos, meu exemplo e as minhas palavras. Se você deseja ir e ajudar, certamente sofrerá e pagará um preço. Mas acredite, essa é a vontade de Deus. Jesus o acompanhará e o recompensará. E aí, você deseja ir? Você deseja embarcar nesse processo
de cura que vai te levar a uma libertação plena, para que você então curado possa curar outros, para que você então liberto possa libertar outros. Se assim você deseja, vem conosco, embarque nessa jornada que vai durar 15 semanas, mas eu tenho certeza que no final desse processo você estará curado e liberto para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima.